Os mais de 62 mil eleitores de Rio das Ostras vão ter que voltar às urnas. Isso provavelmente ainda neste semestre para escolher um novo prefeito. Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu por unanimidade que o prefeito eleito em 2016, que é o Carlos Augusto Baltazar, do MDB, aqui a gente está acompanhando a imagem do Carlos Augusto, ele não poderia ter sido candidato nas últimas eleições municipais. Ele foi enquadrado na lei da ficha limpa. Carlos Augusto foi condenado por abuso de poder econômico e político nas eleições de 2008. Em março, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei da ficha limpa vale para políticos condenados antes dela entrar em vigor em 2010. Isso quer dizer que o Carlos Augusto ficou 8 anos sem poder se candidatar. E esse prazo de proibição ia de 2008 a 2016, ano das últimas eleições. E aí você pode me perguntar, Ana, ele está no cargo? Ele é o prefeito de Rio das Ostras hoje? Sim, ele está no cargo, mas eu vou explicar o porquê dessa mudança toda. Ainda não foi definida uma data para as novas eleições em Rio das Ostras. É que a Câmara de Vereadores de Rio das Ostras precisa primeiro ser notificada pela Justiça. Aí sim, o presidente da Câmara, que é o Carlos Afonso, do PSD, assume o cargo até que haja uma nova eleição. Vou falar aqui com Renan Gouveia. Renan, boa tarde, de óculos, Renan. Ainda não tinha visto você com esses óculos. Tudo bem? Boa tarde para você. Estou retornando aqui das férias. Vamos entrar nesse caso aí de Rio das Ostras, essa nova eleição, né, que vai acontecer, ainda sem uma data. Você conversou hoje, Renan, com o presidente da Câmara, conversou com o Carlos Augusto, com quem que você conversou? O que você tem de novidade? Me parece que o Executivo hoje ficou reunido diante dessa situação, dessa reviravolta de ontem para hoje. O que você tem de novidade para a gente? Ana, primeiramente um excelente retorno para você, viu? Boa tarde também a todos. Nós estamos falando de algo muito recente, viu? O TSE definiu aí a cassação do prefeito, né, do diploma dele. Isso foi ontem à noite e nós recebemos a informação que ontem à noite mesmo o então prefeito Carlos Augusto, ele se reuniu com os vereadores lá na Câmara dos Vereadores. Essa reunião, ela durou até às 11 horas da noite. Agora, na parte da manhã, não foi diferente. Por aqui também foi realizada uma reunião bem aqui na sede da Prefeitura. Inclusive, desde a parte da manhã, nós estamos aqui. O movimento por aqui ele é bastante tranquilo. Isso foi na parte da manhã, também foi agora na parte da tarde. E o assunto, óbvio, falando sobre a questão aí dessa decisão do TSE, que acabou aí condenando, cassando a candidatura de Carlos Augusto por abuso de poder aí econômico e político nas eleições de 2018. Nós preparamos aí uma reportagem para deixar claro para o pessoal de casa como é que foi essa decisão lá no TSE. Vamos ver. Nada de imagens da reunião do ainda prefeito Carlos Augusto com o secretariado. Ele passou a manhã discutindo a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, a portas fechadas, com o alto escalão da prefeitura. Ontem, os 6 ministros do TSE decidiram por unanimidade que Carlos Augusto não poderia ter sido candidato à prefeitura de Rio das Ostras em 2016. Carlos Augusto foi condenado pela Justiça Eleitoral em 2018 por abuso de poder econômico e político. Teria participado de um culto durante o período eleitoral, o que é proibido. Ante o exposto, o meu voto é no sentido de dar provimento aos recursos especiais, com exceção do manejado por Delcimar Talon Toledo, do qual não conheço, para reformar o acórdão regional e indeferir o registro de candidatura de Carlos Augusto Carvalho Baltazar ao cargo de prefeito do município de Rio das Ostras, determinando ainda, diante do que decidido pela Suprema Corte no julgamento da ADI 5525, a realização de novo pleito majoritário nos termos do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, com o texto determinado pela Lei 13165 de 2015. É como voto, eminente presidente. O advogado contestou o voto do relator. Há um culto, a uma festa de aniversário em homenagem à sua senhora, na qual ele apareceu no momento final, e a condenação dele foi dizendo, como foi feito isso em homenagem à mulher dele, e ele compareceu, ele foi beneficiário desse ato. Não há improbidade, não há utilização de dinheiro público, não há 41A, não há Caixa 2, o que há é um comparecimento ao aniversário de uma esposa, e os senhores todos sabem como isto é importante
para o marido e vice-versa. Mas o voto do relator foi acompanhado pelos demais ministros do TSE. Somente após a publicação da decisão do TSE, o próximo passo é definir uma data para uma eleição complementar. Enquanto isso, o Código Eleitoral prevê que quem tem que assumir interinamente o cargo de prefeito de Rio das Ostras é o presidente daqui da Câmara dos Vereadores. Mas, por enquanto, essa determinação não chegou por aqui. Ou seja, ainda não há nenhuma data prevista. O vereador Carlos Afonso, do PSB, vai assumir o mandato assim que a Câmara for notificada. Carlos Afonso não foi encontrado nesta manhã na Câmara para comentar a decisão do TSE. Bom, pois é, para a gente entender melhor também esse caso, aí essa reunião que eu citei no começo da reportagem, ela terminou agora há pouco, às 11h30 da manhã. Imediatamente o prefeito, então o prefeito Carlos Augusto, ele recebeu a nossa equipe de reportagem. E a informação que ele passou para a gente é que sim, ele vai respeitar a decisão do TSE e assim que a Câmara dos Vereadores receber essa notificação, então o presidente também vir para cá e assumir a prefeitura, ele também vai deixar a prefeitura daqui de Rio das Ostras. Uma outra informação que Carlos Augusto passou para a gente é que ele vai se candidatar às eleições suplementares. Vamos ouvi-lo. O presidente da Câmara irá logo suceder, assumir a prefeitura e que, se Deus quiser, quando forem marcadas as eleições suplementares, se for vontade do povo, for vontade daqueles que acreditam no nosso trabalho, nós estaremos colocando o nosso nome novamente para disputar as próximas eleições suplementares. Esta é a decisão judicial, vamos acatar, porque foi num culto de aniversário da minha esposa, acho que sou o único caso no Brasil punido por causa disso, então que sejam feitas as novas eleições como é a vontade do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, reforçando então para o pessoal aí de casa, sim, vai ter eleições suplementares aqui em Rio das Ostras, porém ainda não foi definida uma data para isso. E desde quando saiu também essa decisão do TSE, a nossa produção também tem conversado com especialistas na área eleitoral. Especialistas reforçaram que Carlos Augusto ele não pode ser candidato às eleições suplementares de agora. Uma das questões que foram defendidas aí por esses especialistas é de que, como ele provocou essa eleição suplementar, obviamente ele não pode estar, então, se candidatando para essa eleição suplementar. Outra questão ainda é que, se caso ele quisesse concorrer à eleição suplementar, ele teria que ter deixado o cargo, isso no último sábado e não aconteceu. Então, no entendimento aí dos advogados que nós consultamos, Carlos Augusto, ele não pode se candidatar agora nas eleições suplementares de agora. Obviamente que ainda é muito recente, né, Ana? A notificação ainda não chegou lá na Câmara dos Vereadores. Os advogados também aqui da Procuradoria estão se articulando para entender o que de fato está acontecendo e, obviamente, nós vamos continuar acompanhando tudo. Pessoal, sobre o caso do prefeito Carlos Augusto de Rio das Ostras, só para a gente deixar clara aí uma informação. Segundo o advogado eleitoral Pedro Canelas, ouvido pela nossa produção, o Carlos Augusto deu causa às novas eleições em Rio das Ostras. Por isso, Carlos Augusto não poderia ser candidato nessas eleições suplementares. É o que diz uma jurisprudência de 10 anos do TSE e que está no artigo 219, parágrafo único do Código Eleitoral, para ficar bem claro para a gente.